Oi, noivinhos e noivinhas, tudo bem? Pessoal, hoje a gente tem uma participação super especial. Como prometido, né? Tivemos a nossa convidada que aceitou o desafio de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, noivinhas, pra gente falar sobre os procedimentos de beleza pré-casamento. Então vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. E se vocês quiserem, pessoal, se vocês conhecem alguém que precisa desse conteúdo já, clica ali no aviãozinho, envia para as amigas, para os noivinhos, para as noivinhas que têm interesse nesse conteúdo, porque hoje a nossa live vai ser muito especial e a Marina vai dar muitas dicas para vocês com esses cuidados necessários, né? Porque toda mulher sabe. No dia do casamento, meu Deus, a gente tem que estar com a pele perfeita. E a maquiagem vem só para enriquecer ainda mais essa beleza, né? Então não dá para contar só com a maquiagem. Então a Marina vai nos passar hoje quais os cuidados com a pele, né? E também os procedimentos que podem ser feitos para deixar ainda esse dia a sua pele ainda mais bonita, né? Que vocês se sintam mais confortáveis. Então vamos lá. A Marina já tá aqui. Aí, estamos aguardando aqui. Ela já solicitou para entrar. Tá conectando aqui. Oi, deu Oi, tudo certo? bem? Deu certo? Tudo bom, e você? Tudo jóia! Hoje a gente tá aqui Deixa eu muito. arrumar. Eu tô muito ansiosa por esse conteúdo, Ai, que prazer estar porque aqui. Eu também. que bom, Marina. A honra é toda minha de ter você aqui comigo. Porque assim, Marina, deixa eu te contar. Essa live de hoje ela é muito especial porque Hum, a maioria das noivas tem esse apego, né, com a pele, né, no dia do casamento, de estar perfeita. sim, Então, com fico certeza, feliz de você ter com aceito o convite. certeza. Ai, é uma Então, honra. então, Então, então assim, Marina, deixa eu te contar. Eu preparei algumas perguntinhas aqui para direcionar a nossa conversa, tá ótimo. porque eu estou trazendo um pouquinho do que as noivas procuram saber, né? E eu não tenho Uhum, conhecimento para passar, e hoje você está aqui para falar para nós e nos trazer um pouquinho dessa sua experiência, do seu conhecimento nessa área da beleza, né? Nessa área da dermatologia que é tão isso. importante. Uhum. Então, para a gente começar, Marina, eu tenho aqui a nossa primeira pergunta, seria assim: os cuidados com a pele. Os cuidados com a pele, Marina, na verdade, as noivas hoje, elas têm procurado os procedimentos de Aline, tá beleza travando. bem próximos ao casamento. Oi? Tava travando agora. Vocês estão conseguindo me ver normal? Responde aí, pessoal. Estão conseguindo ver normal? Eu tô te vendo bem, Tava Marina. travando aqui. E tá me escutando normal também? Também, tô te ouvindo normal. Tá. Tô te ouvindo bem. Você pode fazer a pergunta de novo? Porque ficou. Travou bem na hora a sua câmera pra mim. Tá. Então vamos lá. Desculpa. Não, imagina. É assim, né? Internet ao vivo, É, nossa senhora, dá um medo de dar errado, esses, né? esses A são gente os fica percalços do dependendo. ao vivo, né? É, Mas é isso pode aí. falar. Então vamos lá. Então, assim, Marina, as noivinhas, elas têm uma certa preocupação com a pele, né? Com a beleza para o dia do Nossa, muito. casamento. E Sim. elas se preocupam sempre muito em cima. Como agora, por conta da pandemia, a gente teve esses adiamentos, então eu acho que é Uhum, uma boa oportunidade da gente ajudar as noivinhas a se preparar e a cuidar, cuidar da pele, né? Para os com casamentos certeza. que vão vir do ano que vem. Então eu quero que você Isso. conte para nós. A primeira pergunta seria: quais os primeiros cuidados com a pele que elas devem Uhum. ter e que podem fazer em casa? Olha, então, é,
sempre costumam me perguntar quanto tempo antes do casamento os cuidados devem começar. E assim, na verdade, a gente tem que começar muito tempo antes, né? Sempre a gente tem que estar usando pelo menos um protetor solar para evitar manchas, evitar um possível, sei lá, muito mais sério câncer de pele lá na frente. Então, assim, não tem. Essa resposta é muito ampla, entendeu? Sempre você tem que estar cuidando. O básico do básico, que eu sempre costumo falar, é usar um protetor solar, de preferência com cor. Sempre me perguntam isso por quê? Porque ele tem uma proteção a mais quando se diz respeito às manchas, tá? De Uhum. preferência com cor. Um hidratante, que é super importante na hidratação da pele, todo mundo sabe. E a limpeza adequada também. É essencial que pelo menos de 2 a 3 vezes por dia o rosto seja higienizado adequadamente, com sabonete próprio para o seu tipo de pele. Para a pele oleosa, os sabonetes que são próprios para a pele oleosa, para quem tem pele mais seca, aquele sabonete que não agride tanto. Então, assim, são os 3 cuidados básicos. Para quem quer um plus, assim, quero mais, eu acho muito legal investir em uma vitamina C, que ela potencializa os efeitos do protetor solar, além de, assim, prevenir o envelhecimento precoce, previne o aparecimento precoce de rugas. Então, assim, são quatro produtos que eu acho muito essenciais de uma noiva estar usando pelo menos um ano antes do casamento, tá? Então, assim, é o básico. Lógico que com uma consulta dermatológica, geralmente a gente põe algum ácido, alguma medicação tópica para evitar que no dia, na semana, surja uma espinha, né? Famosa espinha, acne. E para quem tem tendência à acne, inclusive, eu acho muito importante passar no dermato pelo menos uns 3 meses antes para usar algum tipo de medicação e para ter um tratamento, porque aparece mesmo. O estresse do casamento está super relacionado. Mas o que dá para fazer sem receita, em casa, são esses 4 produtos, né, dermocosméticos que eu falei para vocês. Que seria uma limpeza adequada, sempre retirar a maquiagem, lavar o rosto com sabonete adequado. O segundo passo, se a pessoa optar por investir em uma vitamina C, usar a vitamina C depois da lavagem. E depois um protetor solar hidratante, tá? Quem tem a pele um pouco oleosa, às vezes não tem necessidade de ficar passando hidratante no rosto o dia inteiro. Mas pelo menos à noite eu acho importante, tá? Os 3 essenciais, se alguém quiser anotar, é isso: lavagem adequada da face, o protetor solar e o hidratante. Quem quiser um reforço, algo a mais, a vitamina C. Acho legal investir, principalmente para quem é noiva e quer um resultado, uma pele melhor no grande dia. Basicamente, essa é a resposta. Não sei se deu para Não, entender. deu para entender certinho. Então, na verdade, assim, os cuidados em casa, Marina, higienizar o Isso. rosto, porque as mulheres usam muito maquiagem, né? Então, Muito, todo dia, né? é ideal, então, Marina, que elas retirem essa maquiagem e higienize o rosto 3 vezes. Isso. 3 vezes, É, então, lava o rosto e isso reaplica mesmo. protetor solar e maquiagem. E eu achei super Isso legal mesmo. essa Tem dica, alguns Marina, protetores que já vêm com a base, da né? base. Isso, a base com o protetor solar. Porque para Isso. reaplicar, você não precisa refazer a maquiagem, né? Você já passa a sua base, É, higieniza o rosto, exatamente. passa. Isso é É ótimo, mais adorei. Essa, fácil. essa dica foi ótima, essa foi bem valiosa. Então vamos Não, e lá. assim também, para quem tem muita oleosidade, eu acho muito importante quem tem muita oleosidade sempre ter um acompanhamento e vai casar, né? Não, na verdade, assim, até para quem não vai casar, mas para noiva Sim. que quer estar radiante, né, no grande dia, quem tem pele oleosa é essencial por conta dessa acne indesejada, sabe? E, e aí é isso, eu falei já, né? É muito essencial procurar um dermatologista para não ficar com o rosto inteiro de espinha, porque isso acontece. A acne tá muito relacionada. E assim, eu acho muito importante o que dá para essa pessoa que tem a pele super oleosa e vai casar fazer em casa. É, tudo bem que o protetor com maquiagem facilita e tal, mas eu acho muito importante a pessoa no meio do dia fazer uma lavagem do rosto, que é o mais difícil. Naquela correria, meio-dia, a pessoa às vezes só reaplica o protetor e pronto. Mas assim, você lavando o rosto meio-dia, a hora que for almoçar, depois do almoço,
você aceita muito mais os produtos. Muita gente reclama assim, ah, a vitamina C deixa meu rosto oleoso. Mas lavando o rosto no meio do dia, é muito mais fácil você conseguir usar uma vitamina C, entendeu? Então, a Sim. aceitabilidade dos dermocosméticos que você vai usar para preparar a sua pele para o casamento depende muito dessa higienização adequada, tá? Então, Uhum. assim, e principalmente para quem tem pele oleosa, é uma dica muito valiosa. Comece a lavar seu rosto no meio do dia, porque melhora muito a pele. A questão de aparecimento de lesões de acne, aceitação de tudo, do hidratante, da vitamina C, melhora muito. Então, é uma dica muito boa, tá? Queria frisar isso. Ótimo. E então, assim, na verdade, como você entrou no assunto espinha, eu já tinha uma Ah, pergunta que era para depois eu vou puxar ela aqui, porque eu acho que cabe, tá. tá? Então, assim, uma noiva que está na semana do casamento, o estresse é muito grande, né? Assim como Isso. você mencionou anteriormente, que o estresse pode causar espinhas, né? Acne. Pode, com Então, certeza. Marina, o que fazer se essa noivinha está na semana do casamento e surge aquela espinha indesejada? Então, O que poderia ser feito, né? o ideal é já ter um cuidado prévio, né? Para não acontecer. Existe uma medicação que a gente manipula, não tem para comprar. Eu até pesquisei esses dias, assim, em lojas, que é um concentrado com ácido salicílico em bastão que a gente passa para essa acne dar uma secada, entendeu? Mas Aham. é muito melhor, às vezes não dá certo, às vezes o negócio inflama. É muito melhor que o cuidado já venha anterior, né? É muito tempo antes, para Então, evitar que. a indicação para espinha, Marina, quanto tempo antes elas devem procurar para esse caso específico? Já sei que minha pele é propensa a ter espinhas, é oleosa. Quanto tempo antes ela deveria já ter essa consulta dermatológica? No mínimo 3 meses, tá? No mínimo. 3 meses. Nossa, gente, três então olha, meses. tem que se organizar para você ver o quanto essa live está trazendo um conhecimento tão rico para as É, noivinhas. Porque geralmente, Marina, esses detalhezinhos, eles entram realmente assim na preocupação da noiva no entra, com mês do certeza. casamento, né? Então, assim, para você ver quanto Sim, isso é importante. Pessoal, tem que se programar 3 meses de tem que. antecedência, então tem que colocar ali. Consulta, né, na dermato Eu para acho se super organizar. importante, assim. Pra quem tem a pele ótima, assim, não Não tem precisa problema. ficar tão preocupado, mas acontece muito, é muito comum isso. A pessoa tem um estresse, uma formatura, um casamento de alguém, começa a ter acne. E isso é super. Tem livro, entendeu? Isso acontece mesmo, não é coisa da cabeça, não é mito, Pare... acontece. Ei, Isso acontece realmente. parece até que a espinha seleciona uma data importante para aparecer. Exato, é o estresse, É o acaba estresse. acontecendo assim, basicamente, acontece uma desregulação hormonal e a pessoa tem acne. Então, eu acho que no mínimo 3 meses. Por quê? Eu não vou falar aqui nome de medicação, porque acaba sendo um pouco irresponsável da minha parte. Alguém pode ir Isso. na farmácia ou conseguir receita com alguém e comprar e tomar por conta. E Ah, medicação sempre tem que tomar cuidado. Mas existem alguns antibióticos via oral que já entra para essa paciente, entendeu? Por isso eu acho importante. Com uma efetividade muito grande de no dia a pele tá muito boa. Mas é claro que você tomar um antibiótico, uma medicação assim mais, entre aspas, séria, você tem que estar em acompanhamento, a pessoa tem que saber se você tem alguma alergia que se relacione com aquela medicação. Então, por isso que eu falo, assim, quem tem é bom que passe pelo menos 3 meses antes para já começar. Fora as medicações tópicas, ácido, que também eu não acho legal a pessoa comprar por conta e passar. De repente tem alguma reação do tipo que fica assim, parecendo uma queimadura no rosto, depois tem que nossa. cuidar, entendeu? Então, assim, no caso, imagina, 2 meses antes, você com alguma coisa para cuidar. Por isso eu acho importante esse acompanhamento dermatológico. Não tô falando que é obrigatório, mas principalmente quem tem esses probleminhas, que imagina que vai sofrer com muita acne no dia, eu acho importante 3 meses antes estar em acompanhamento com a dermato. Ah, lógico, né, Marina, que na verdade existe, né, toda essa preparação da maquiagem, mas infelizmente as imperfeições da pele elas podem aparecer. Então, assim, Aparece. como é uma coisa tão importante, né, Marina, tem que colocar na agenda. Eu acho que é indispensável, na Sim. verdade, você passar por essa E consulta, né? Você se tratar, né, no caso, ou até prevenir, porque pode ser que a pessoa não prevenir, tenha exato. problema. E daí, do nada, no E mês do casamento vai ter. Então, melhor 3 meses antes já ir
acompanhando, né? Já com certeza, isso é muito importante. A prevenção é muito importante. Tá. Bom, então já falamos de prevenção, já falamos um pouquinho do tempo e da espinha. Então agora sim, Isso. vem os procedimentos, né? Então, Muito importante esse assunto. muito importante. Eu acho assim até que nessa área de dermatologia, né? Você me corrige se eu estiver errada, mas acho que assim, agora tá tendo uma procura muito grande por esses procedimentos, que é o peeling, o botox, né? Esses Muito. preenchimentos, né? Então, assim, Marina, eu quero que, se você puder nos explicar um pouquinho assim. Então, assim, com quanto tempo antes é indicado que uma mulher que tem a pretensão de fazer esses procedimentos de beleza, né? Por exemplo, o peeling, né? Se ele tem um risco, se é perigoso, se é É. seguro e quanto tempo antes que deve Então, procurar. para começar, eu queria falar que assim, eu sou muito da vertente de sem neuras, sabe? Eu não acho que é obrigatório, por exemplo, toda noiva estar de botox. Se isso não te incomoda, você não precisa fazer, né? A gente tem que fazer o que incomoda porque é um procedimento, envolve agulha, entendeu? Então, Uhum. é um procedimento que ele é invasivo, né? Tanto o botox, que é menos invasivo, quanto o preenchimento, e tudo é passível de complicação, né? Então, assim, primeiro, se te incomoda algo no seu rosto que você queira melhorar, de repente, para as fotos, eu acho legal procurar e fazer um procedimento. O peeling, que você perguntou assim um por um, eu vou falar mais ou menos um por um, tá? Isso. O Uhum. peeling, eu acho legal fazer um peeling superficial antes do casamento. 2 meses antes, mais ou menos. Por quê? De 1 mês e meio a 2 meses, mais ou menos. Pra, assim, se acontecer alguma coisa, dá tempo de você reverter, entendeu? De repente a pessoa tem uma. É muito raro, eu nunca vi isso, mas se tiver uma reação alérgica, alguma coisa, né? Meu Deus. É. Uma mancha, alguma coisa assim, dá tempo de você reverter, né? Então eu acho importante. Eu acho que E mais importante que falar 1 mês e meio, 1 mês e meio a 2 meses é falar assim: não procure fazer esse tipo de procedimento 2 semanas antes do casamento. Dá uma espaçada, né? É uhum. importante porque é mais prudente. O Botox, muito E ele, procurado. Marina, só sobre o Ah, peeling, ele vence, ele tem o prazo de vencimento, quanto tempo ele dura? Assim, na Então, na pele, que ele dá verdade, aquela melhora. o peeling faz uma renovação celular e fica a pele descama completamente, né? Demora mais ou menos 10 dias para ocorrer a descamação completa e a pele voltar, entre aspas, ao normal, mas ela volta com muito mais viço, né? Fica com uma aparência mais bonita. E no próximo, mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, você fica com Com com, aquele com o aspecto resultado, né? bem, É. bem Não é jovem, uma aquele coisa, pele. não é uma coisa. Exato, não é uma coisa que vai durar 6 meses, é uma coisa de 1 mês e meio, 2 meses. Por isso que eu falei assim, mais ou menos esse o tempo, e é prudente não fazer muito perto, porque se acontecer alguma coisa, né? Eu acho que isso é mais importante, entendeu? Você falar que não é legal fazer super perto. E também, estão falando aí, eu acho que você tem que procurar um profissional habilitado, realmente, entendeu? Que conheça as Sim. camadas da pele, que conheça a medicação que ele está aplicando na sua pele, qual o grau de profundidade desse peeling, entendeu? Se ele vai só superficial na epiderme, derme. Então a pessoa tem que conhecer camadas da pele, tem que saber reverter algum problema. Não tô falando assim especificamente de uma área ou outra. Eu acho que existem profissionais qualificados e desqualificados em todas as áreas, assim, né, da estética. Então, procurar fazer com alguém que saiba o que está fazendo. E Meu do Deus. peeling é isso, Uhum. né? Eu acho importante, porque é Não, eu uma acho coisa que não é isenta de efeito colateral, não é assim, entendeu? sim. Pode, existem pessoas que mancham a pele depois do peeling. Imagina você noiva ficar com a pele manchada. Meu Feitas por Deus. qualquer tipo de profissional. Isso é uma resposta da pele da pessoa. Por isso que eu acho que assim, o ponto peeling, importante não fazer muito perto. Dar um espaçamento assim, sabe? Que dê tempo de. Eu acho essa dica De- muito importante. Nossa, muito importante. É. Vamos pro Botox, então, que eu acho que esse também é o queridinho, né? Ah, é super importante. Então, dar uma aparência melhor, né, do rosto. As linhas de expressão que são mais finas desaparecem. Fica uma pele muito mais bonita, né? Tem gente que não precisa, tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, então depende muito da pessoa. Mas o Botox
como que a gente faz? A gente aplica o Botox. Depois de 14 dias, você reavalia o paciente para ver se tem necessidade de aplicar um ponto ou outro. Por exemplo, uma sobrancelha às vezes não mexe, a outra mexe um pouquinho. Aí você Uhum. dá aquela melhoradinha, entendeu? Põe mais unidades onde precisa. É, se não precisar, também não faz nada, mas é importante, assim, esses 14 dias para uma reavaliação. Então, considerando isso, eu acho legal fazer com 30 dias. 30 a 35 dias o Botox. Entendeu? Que daí você já vai ter passado, você já vai ter feito um retoque, se é que foi necessário, entendeu? Então, eu acho, assim, uma dica, quem quiser anotar para quando chegar o casamento, de 35 dias a 40, tá? Ele dura de 4 a 6 meses, então eu acho que é um delta T assim bom. 35 dias a 40, mais ou menos. Sim. Então, Marina, no caso, esse seria a solução para aqueles famosos pezinhos de galinha que tem? Sim, sim, É? melhora muito, melhora muito. E Ai, que... Porque isso é uma coisa tem que gente aparece que se muito, incomoda. Marina, no casamento. Aparece, né? Porque É. as noivas estão num momento muito feliz. Então, o sorriso é espontâneo, né? Então, sorri demais. Então, a primeira coisa É, que aparece é os pezinhos de galinha aqui, ó, esses pés o de galinha. bigodinho chinês aqui também. Isso é uma Com coisa certeza. que vai aparecer muito no Que casamento. tem uma procura grande, exato. Tem uma Sim. procura grande. Ah, Então legal. é o tratamento realmente. Existem alguns cremes que prometem assim reduzir rugas, fala periorbitais, mas não existe nenhuma evidência que isso funcione, entendeu? O negócio é prevenir com hidratação desde sempre da área aqui periocular, hidratante próprio para a área, né? Uhum. Limpar muito bem a maquiagem, porque a maquiagem ele gera resíduos que geram radicais livres que levam ao envelhecimento precoce. Então, é basicamente a área dos olhos, para você prevenir os pés de galinha, né, entre aspas, você vai fazer tanto a hidratação da região quanto a limpeza adequada. Isso previne, isso deve vir desde sempre, muito antes de pensar em casamento. Mas quando você já tem instalado, seria mentira se eu falasse que existe um creme que vai melhorar isso, porque não existe. Prometem, muitas indústrias prometem realmente, Uhum. falam, esse creme reduz as linhas e põe até a porcentagem, mas isso não existe. Isso acaba que não melhora, sabe? Pode dar uma aparência mais hidratada, mas quem tem a linha ali é só toxina botulínica mesmo, tá? Uhum. E Marina, realmente ele ajuda na prevenção? Eu vi que perguntaram, ajuda sim, É. por quê? Se você faz, isso não é coisa da minha cabeça, nem achismo, tá? Existe trabalho científico que indica isso. Se você faz o Botox no tempo adequado, que dá mais ou menos de 6 em 6 meses, e faz com alguma regularidade, você para de mexer aquela musculatura. Você, o movimento da musculatura é o que gera a ruga, entendeu? Então, cada vez mais você não vai mexer e não vai criar novas rugas, entendeu? Então, por isso Uhum. que é legal, o Botox preventivo existe, isso não é mito. E ele previne por quê? Porque você deixa de mexer aquela região, então, consequentemente, você para de criar novas rugas. Por isso é Ah, legal. É legal para nossa, quem tem. muito. É, É isso muito é legal real. mesmo. Então, isso é uma coisa que realmente a noiva que decide se casar, ela já pode já passar por uma consulta mesmo, né? Para que Sim, ela tenha essas indicações do que fazer nesse período de preparação, exato. né? Porque olha só quantos procedimentos existem e cada um tem o tempo certo, né? Para o tempo certo Isso. para executar cada coisa. Mas o Botox, Tudo a tem o tempo prevenção certo. é muito importante, né, Marina? Porque aí você vai chegar e Isso. não precisa fazer nada evasivo, nada agressivo demais perto do casamento, né? Muito importante. E tem uma coisa importante também para as noivinhas, assim, essa dica. Como a gente faz de 6 em 6 meses o Botox e não pode fazer antes, tipo assim, eu fiz há 5 meses. Não, você vai esperar 6 meses para fazer de novo. Porque Ah, existe tem isso também. uma. Como com a toxina botulínica, dentro do Botox, eles misturam algumas proteínas. Então, o nosso corpo pode gerar anticorpo contra essas proteínas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você gerar anticorpo, cada vez que você colocar, o Botox vai pegar menos. Então, você tem que respeitar esse tempo do organismo de 6 meses. Por isso é bom que, por exemplo, você calcule
quanto tempo que você tem para o seu casamento. Por exemplo, falta 4 meses. Se você fizer agora, o efeito não vai estar tão legal perto. Então é bom deixar para fazer realmente de 1 mês a 40 dias, assim, 45 dias antes. Bom, deixa eu ver aqui essas aqui para mim. Para você tá tudo bem? Opa, Oi, voltou? Marina travou. Voltou. Voltou. Para você Voltou? voltou? Tá. Voltou. Só o seu tá. Ah, agora voltou. Tá aparecendo aqui? Normal? Voltou? Tá. Tá normal. Aham. Tá. Tá. Então vamos lá, Marina. Então, assim, eu vejo também assim que agora essa procura por, digamos assim, todas já são lindas, cada um com a sua beleza diferente uma da outra, Claro. lógico, mas existe tipo um padrão, vamos dizer assim, um padrão noiva, que assim, a noiva a gente tem aquela sensação de que noiva, ela busca quase a perfeição. Então, É. esse dia é um dia único na vida, então ela quer que aquele dia ela esteja perfeita, o máximo que ela puder se aproximar da perfeição, ela quer fazer tudo para Sim. chegar. Normal. E eu vejo muito, Marina, a procura pelo aumento dos lábios. Ah, sim. Qual procedimento é feito para aumentar, né, os lábios? Então, o procedimento que faz para volumizar a parte dos lábios é o preenchimento com ácido hialurônico, né? Ah, tá. Também eu acho legal, realmente, para quem tem os lábios pequenos, né, com pouco volume, é legal fazer realmente, dá uma diferença. E eu indico que procure mais ou menos com 2 meses antes. Porque o procedimento gera um pouco de hematoma na região, então não é legal você fazer, por exemplo, 2 semanas antes. Também 2 meses, mais ou menos a mesma coisa que o Botox. O Botox dá para fazer um pouco mais perto, mas o preenchimento 2 meses mais ou menos, viu? Uhum. E Marina, Eu acho legal. o lábio e esse procedimento, ele tem uma duração também? Essa Tem. toxina, ela fica no corpo durante um período, né, igual o Botox O, ou não? ele é absorvível, o ácido hialurônico, e ele dura mais ou menos 1 ano, tá? Então, e Ah, depende então é muito. um Na tempo verdade, muito bom. é um tempo bom, dura mais ou menos 1 ano, Uhum. mas assim, com 1 ano, lógico que não vai estar com aquela perfeição, entre aspas, do que tava com um Ah, mês, sim. 2, entendeu? Uhum. Mas eu não acho legal fazer muito perto o preenchimento. Tipo, um Até mês por conta antes, do por que exemplo. você 1 mês falou, antes, tudo bem, mas de hematoma na região, sim. sabe? Então Meu eu Deus, acho legal dar uma espaçadinha. É tem que bom, a dar, gente fala isso, parece que dá um medo, né? Mas eu acho bom falar, porque às vezes a claro. pessoa não pensou, não imaginou, né? Exatamente. Então eu Acho que acho é uma legal das dúvidas que eu tinha aqui também, nessa questão do isso, hematoma e do processo de recuperação do corpo para algum procedimento, né? isso, Então, exatamente. Eu acho legal, assim, uns 45 dias, digamos, a 2 meses fazer o já é um preenchimento. tempo bom. Se quiser ir para fazer os dois, botox e preenchimento, eu acho que 45 dias é, assim, Já é o ideal. número certo. É. E, Marina, tem as outras coisas, né, que o pessoal deve te procurar. Doutora, pelo amor de Deus, né? Bolsas, as famosas bolsas também incomodam demais, né? E é É, uma coisa assim que só a maquiagem ela não consegue disfarçar. Ela tira a coloração, mas assim, quando é muito profundo, né, Marina? Acho que é uma das coisas que sim, incomodam bastante, né? E esse olheira o incomoda. que é feito para as bolsas e para as Então, olheiras? olheira, existem vários tipos, né? Para começar, assim, o assunto. Tem a olheira vascular, que é aquela um pouco mais avermelhada. Esse tipo de olheira melhora com laser, tá? Aham. Existe a olheira escura, que às vezes ela não é profunda, mas ela é escura, aquela marrom mesmo. Sim. Existe tanto laser quanto peeling para fazer nessa região, que melhora Uhum. bastante. E quando a olheira é funda, ou, sabe, a pessoa às vezes já é dela, é natural dela, um pouco profunda, mas incomoda, aí sim a gente usa o preenchimento com ácido hialurônico na região, tá? Existe a olheira de inchaço, que é edema. Aí essa a gente melhora com compressa de água gelada, olha que fácil. Fazer compressinha melhora. Mas existe. E o que acontece? Às vezes a pessoa tem esse edema, que é essa região muito
e faz preenchimento e não fica bom. Ou às vezes a pessoa não precisa fazer preenchimento porque ela não é profunda e é só escura, ela faz o preenchimento e também não fica legal. Por isso é legal uma avaliação, Uhum. exato, uma avaliação para você saber qual que é o meu tipo de olheira. Ah, é isso e aquilo, ou aquele. Uhum. E a partir do tipo você indica um tratamento, entendeu? Então Entendi. é super importante uma avaliação para esse tipo de queixa. E é muito comum esse tipo de queixa. Ah, mas com E certeza. E eu, é, eu tenho uma coisa, Marina, que no meu caso é muito importante. Nesses é, procedimentos, é a questão da dor. Porque tem pessoas que são muito sensíveis à dor. tem. Eu sou uma delas. Assim, eu sou uma pessoa que tem medo da dor. Então, tudo que vai causar muita dor, eu tento fugir. Eu falo, ah, não, eu quero ir por outro caminho. E esse caminho, assim, do Botox, né, do ácido hialurônico, enfim, eles são procedimentos que causam muita dor, vem anestesia, como é que funciona? Então, vamos ser sinceros, né? É agulha, não é um procedimento completamente indolor, mas a gente faz de tudo para melhorar essa dor, do tipo passar anestésico tópico e às vezes preenchimento de lábio, você até faz anestesia mesmo, entendeu? E Uhum. melhora. Então a gente faz de tudo para ser um procedimento o menos doloroso possível, tá? Em Ai, relação ao que conforto. Botox, em relação ao Porque. Botox, a gente costuma usar uma agulha bem fininha. E essa Uhum. agulha também é muito menos doloroso o procedimento. E aqui, os meus pacientes que já fizeram Botox aqui, ó, falando, não dói. Tô O que vendo. dói. Eu vi que teve uma ali que falou que é uma dorzinha que vicia. Ah, eu vi. Como Né? o celular tá. Me perguntaram aqui antes por que que tava virado. Tá virado porque a gente vai colocar no YouTube. Então Uhum. precisa ser nessa disposição, tá? E aí eu não tô conseguindo ver direito as perguntas. Se alguém quiser perguntar de novo alguma coisa, aí agora eu fico de olho. Se Ali, ó, quiserem perguntar agora. é a Fernanda da Favarin Destination Wedding, Marina. É ela que Ah, disse que olha é que uma legal. dorzinha que vicia. É que, na Não, é verdade, aquela mulher tá história, né? acostumada, né? Mulher tá acostumada a sentir É, dor para ficar bonita. Isso é normal na vida das mulheres. Mas com certeza é é, mais confortável saber que é uma agulha fininha e que se a você gente usa agulha quiser, bem fina. e se ainda for necessário, né, Marina, acaba usando algumas coisinhas assim para auxiliar na dor, né? Pomadas Isso, anestésicas. anestésico tópico. É Isso. tranquilo, assim, não tem muita reclamação, pra ser bem sincera. Uhum. E quando a pessoa tem muita dor, aí a gente faz anestesia mesmo local, né? Ah, sim. Aí tem a dor da anestesia, mas pelo menos depois fica tranquilo. Sim. Mas vale a pena. É aquela história, a pessoa chora pra Vale a tirar pena. sangue, mas pra fazer botox tá lá plena, né? Isso é a coisa mais É, é comum. verdade. Ai, Eu, por exemplo, sou muito assim. eu também. A agulha me assusta, mas tem que valer a pena, né? Então, assim, é uma das coisas assim que vale a pena. Então, a gente acaba se sujeitando e depois fala: Ah, meu Deus, foi tranquilo. Aí, para É, exato. tirar sangue, a gente faz aquele escândalo. Mas Exatamente. faz parte, né, Marina? Faz parte. Mas que Faz bom, parte. que bom. Em relação aos tempos, assim, se alguém quiser que repita alguma coisa, Ah, mas eu eu, acho eu importante as noivas saberem. Eu acho importante, Marina, então, como você falou tantas coisas valiosas, para a gente fazer assim um compilado geral. Sim, Então, vamos lá. Vamos falar então em 12 meses de antecedência o que fazer, 6 meses tá. de antecedência, e depois a gente Uhum, vem para os 45 dias de antecedência. Pode ser assim? tá bom. Então, assim, os Pode ser assim. cuidados, né, que deve se fazer nesse período. Então, 12 meses, 6 meses e 45 dias. Tranquilo. Então, 12 meses. Você tem que estar usando um protetor solar todo dia, de preferência com cor para evitar manchas, tá? Acima de 12 meses também. Esse é o tipo de cuidado indispensável. Hidratante, pelo menos à noite. Tem gente, eu sei que tem a pele super oleosa, não vai querer usar hidratante o dia inteiro, 3 vezes por dia. Isso é completamente aceitável. Uhum. E a limpeza adequada da maquiagem, com o sabonete adequado, às vezes com demaquilante, água micelar. Super importante, tá? Esses três são essenciais. Quem quiser algo a mais, investir, que é um produto um pouco mais caro e é entre aspas, um plus, seria a vitamina C. Eu acho legal a pessoa, assim, um ano antes, mais de um ano antes, estar usando
esses produtos, tá? 3 meses antes é legal você procurar um dermatologista, principalmente se você tem a pele oleosa, para de repente entrar com alguma medicação para que você não tenha acne no seu casamento. Uhum. Que é o que a Aline falou, mesmo que você aplique uma maquiagem e tal, às vezes não adianta, né? Aparece o relevo ali da acne, dependendo do grau, porque algumas acnes, a pessoa, em alguns graus de acne, a pessoa tem nódulo. Então não é uma coisa simples de esconder com maquiagem. Por isso eu acho importante. E o estresse é sim, não é mito, completamente relacionado estresse com acne, tá? Faz uma disfunção, assim, é muito mais que isso, mas desregula os hormônios e você tem uma erupção, né? Então, eu acho legal, principalmente quem tem pele oleosa, 3 meses antes passar em consulta para deixar alguma medicação, tá? E tem muito Uhum. resultado. O resultado é muito bom de quem usa medicação, geralmente, né? E 45 dias antes, eu acho No legal caso, fazer seria todos os uma. outros. Isso, exatamente. Acho que travou você aqui. Tá, pode continuar. Aí voltou. E com 45 dias, eu acho legal fazer os outros procedimentos, do tipo o peeling, o botox, o preenchimento. Se você for assim, quiser ir uma vez para fazer tudo, mais ou menos essa data, tá? 45 dias antes. Não acho legal fazer muito perto. Me perguntaram aqui, o preenchimento com ácido hialurônico. Entre 1 a 2 meses. Não muito antes que 1 mês, tá? Acho importante isso para você não ter hematoma, né? Não ir casar com hematoma no lábio, por exemplo. Tudo bem que não demora 1 mês para melhorar, mas tem outros tipos de Não vale a complicação, pena né? Então eu arriscar. acho que é um procedimento que vale a pena você demorar um pouquinho mais, sabe? Aliás, fazer um pouquinho antes. 2 meses antes, mais ou menos. Tá. Então é basicamente isso. Eu acho que eu abordei todos, né? Eu acredito que sim. E aproveitando aqui que eu vi que a família tá aqui, né, Marina? Então, é, aproveitando aqui, se você puder, dar uma dica também, essa questão assim de cirurgia plástica. Se a pessoa assim, tudo bem, Hum. mas o ácido hialurônico não vai resolver meu problema. Ou preenchimento, botox, alguma coisa assim. Eu não estou satisfeita com as minhas orelhas, alguma coisa assim. Quanto tempo seria o mínimo, Marina? Você poderia auxiliar nisso também? Ou se não, a Olha, doutora essa, Silvia está por essa aí. área. Isso aí é mais meu pai e o meu É o marido, que. né? Que sabe. Mas eu Isso. acho que pelo menos não sei, assim, seria chute, uns 8 meses antes, no mínimo. Mas Eu vi. depende, assim, por exemplo, uma rinoplastia, eu acho que você tem que fazer mais de um ano, né? Porque Ah, demora para o nariz desinchar e tal. Mas isso aí seria legal a pessoa passar numa consulta um tempo bem antes para saber. Se o cirurgião plástico falar, não, você tem que fazer 1 ano e meio antes. Aí você vai ter tempo, entendeu? Então, eu acho legal passar numa consulta e procurar bastante tempo antes. Mas, com assim, certeza. tempo, eu juro para você que eu não sei mesmo, é mais a área deles essa. É que eu tô vendo eles por aí, Marina. Tô vendo eles comentando ali, daí já aproveitando, né? Estão falando bastante do Sculptra aqui, que é um bioestimulador de colágeno. Isso, Não sei se legal, você. Marina. Eu acho importante se você puder também falar, explicar para o pessoal o que que é, Então, né? E quanto tempo o antes. Sculptra, o Sculptra e o Radiesse, eles são bioestimuladores de colágeno. O Radiesse, ele vem com ácido hialurônico junto, então ele dá um efeito de preenchimento já imediato. O Sculptra, ele vai ter algum efeito, a pessoa vai perceber o efeito dele com 6 meses. Por isso eu acho legal fazer pelo menos assim, 8, 9 meses antes do casamento. Então é um procedimento que tem que fazer bastante tempo antes. Se for fazer o Radiesse, que já vem com o preenchimento de ácido hialurônico junto, dá pra fazer um pouco mais perto. E qual que é o efeito dele? Ele faz um efeito lifting do rosto, tá? Então, você aplicando no rosto, ele levanta e melhora aqui essa região, a região aqui do predial, que faz aquele efeito bulldog aqui nessa região. E, enfim, Uhum. levanta o rosto, né? Então, assim, é muito legal. E fora que fica estimulando o colágeno por quase 2 anos, né? Sua pele, você faz aquele teste, você puxa, tira a foto antes de fazer, vê o quanto vem a sua pele. E depois de fazer a pele não vem, fica muito assim, estimula muito. Então é um procedimento muito legal mesmo, tá?
Mas tem que fazer um tempo antes. É mais que o ácido hialurônico e o Botox, porque, por exemplo, o Sculptra você faz agora, você só vai ver resultado em 6 meses. É até um Ah, nossa, é um procedimento que a pessoa resultado fica longo. ansiosa. Uhum, Demora, porque ele vai fazer a produção de colágeno, entendeu? aham. Então, por isso que você tem que fazer bastante tempo antes, esse tipo de procedimento. Aqui, meu pai falando, Olha lá. rinoplastia 1 ano seria o ideal. Ah, que ótimo. Já estamos contribuindo com tudo aqui, Ótimo. né, Marina? É, já tá sendo a live da cirurgia plástica também. É, isso aí. Claro que uma coisa Mas bem legal. ela pode levar a outra, né? A pessoa pode procurar alguns resultados imediatos, então esses procedimentos são ótimos Sim, porque é muito mais rápido e menos doloroso, menos evasivo, né? Esses procedimentos. sim, Mas exato. se a É, pessoa às vezes não precisar tem algo mais, indicação também. ah, sim. Exato, às Aí vezes, tem por que. exemplo, é uma pessoa que já tem uma perda, né, dos coxins de gordura do rosto e tal, e um pouco do rosto, entre aspas, caído. Aham. Realmente, assim, não vai melhorar só com procedimentos do tipo Sculptra. Melhora, mas não dá aquele resultado ótimo. Aí, assim, mas não que eu estou falando que para as pessoas procurarem, mas às vezes precisa realmente de uma cirurgia plástica, né? E com a idade vai, às vezes, os dois, né? A associação dos dois procedimentos melhora muito, mas entre assim, 25, 35 anos, mais ou menos, 40, não tem a necessidade de você de você já fazer um lifting de face, entendeu? Uhum. Por isso que os bioestimuladores de colágeno, eles entram para as pessoas nessa faixa etária. E Uhum. é um procedimento muito legal mesmo, assim, muito. Já dá para fazer a partir dos 25 anos, tranquilo. E era isso que eu ia te perguntar. Qual a idade ideal para começar os tratamentos preventivos, vamos falar assim? Porque se a gente previne, né, vai demorar mais tempo para ter necessidade de outros Sim, procedimentos, né? Então, esse procedimento de prevenção, quanto em tempo? relação aos, assim, aos dermocosméticos, por exemplo, o, o protetor solar, não tem assim uma idade. Você já começa na adolescência, já o quanto antes, A quando vitamina começa assim C que a você surgir. falou. Vitamina C a gente já coloca numa pele um pouco mais assim, a partir dos 20 anos. Não tem a necessidade de uma menina de 15 anos usar. Inclusive Uhum, aumenta um pouco a oleosidade da pele. Mesmo as que são feitas para pele oleosa, elas aumentam, assim, não tem nenhuma que é perfeita. uhum, Mas é só ela. De resto, sempre a limpeza adequada, o protetor solar, a hidratação já tem que vir desde sempre. O Botox é uma coisa que sempre me perguntam. Qual a idade para começar a fazer Botox? Na verdade, assim, tem que ter um bom senso, né? Você não faz numa adolescente de 12 anos. Mas não existe uma idade em bula, entendeu? A pessoa que já tem as linhas de expressão marcadas, ela tem a orientação, assim, a indicação, na verdade, de fazer o procedimento da toxina botulínica, uhum, entendeu? Então, não tem algumas pessoas que se preocupam realmente, porque tem medo de fazer e ficar com o rosto muito artificial, mas na uhum, verdade a toxina botulínica, ela sai em 4 a 6 meses, ela não para de agir, tá? uhum, Então, não existe isso, assim, de deixar o rosto muito artificial. O que deixa, geralmente, são preenchimentos feitos com muito, assim, falta de bom senso, que a pessoa põe numa pessoa que não precisa 30 ampolas, que a gente vê nesses programas de televisão, sabe? uhum. Ou põe numa profundidade inadequada. Mas o Botox não tem isso. E não tem idade, assim, porque as pessoas têm medo real de começar a fazer com 20 anos e ficar artificial, mas na verdade não fica artificial. E se você tem a indicação, não tô falando que quem tem 20 anos já tem que fazer obrigatoriamente. Mas, por exemplo, a pessoa tem 21 anos e já tem linhas na testa muito profundas. Pode fazer Botox tranquilamente. Não, isso não afeta em Pode fazer. nada. Dentro, dentro de 4 a 6 meses, o efeito passa e vida que segue, entendeu? Era isso que eu ia te pedir. Todo procedimento, Marina, que a gente falou até agora, existe a reversão. A pessoa fez, não gostou, tem como Existe a reverter? reversão. Tem como reverter. O preenchimento com ácido hialurônico é o que mais, Uhum. assim, às vezes gera uma certa queixa da pessoa achar que ficou um nódulo, alguma coisa. Uhum. Então, existe uma enzima que chama hialuronidase que você aplica para reverter o procedimento. Por isso, também eu acho legal a pessoa fazer um tempo antes, não muito próximo ao casamento, porque se ela não gostou, não tá se vendo ali, que isso acontece, viu, Aline? A pessoa faz, era uma queixa dela, eu quero muito fazer Sim. preenchimento. Faz, só que daí a pessoa para de se enxergar, fala, meu Deus.
Isso não Não sou sou eu. eu. Essa não sou eu. É. Entendeu? Então existe, tem como você reverter. Tem como você reverter, tipo, ali na próxima semana com essa enzima. Você Aham. reverte. E assim, Ah, isso é em bom, porque dá relação segurança, né? exatamente, em relação a serem absorvíveis, tanto o preenchimento com ácido hialurônico, ele faz o efeito dele, depois ele é reabsorvido pelo corpo, entendeu? O ácido hialurônico é um componente natural do corpo. Por isso que a gente sempre tem que evitar de pôr coisas que a gente não tem naturalmente, do tipo silicones no rosto, né? Não próteses. Até vocês viram tanto de problema que deu na Sim. moça que colocou aquele silicone Uhum. industrial. Mas o ácido hialurônico, ele é reabsorvível, entendeu? Ele passa o efeito dele, ele acaba. O corpo absorve, né? Entre Uhum. aspas, assim, pra ser mais. Sim. Pra dar pra entender. É, o bom é que a pessoa fez o teste, ela gostou, ela reaplica, né? E ainda assim tá prevenindo, Reaplica. tá se cuidando, né? É, Inclusive, agora, o agora, Botox. Marina, sabe, eu queria. Oi? O Botox, você tem que esperar 6 meses para fazer um novo Botox. Mas o preenchimento com Uhum. ácido hialurônico não tem muito essa regra, entendeu? Então não tem problema da pessoa fez 3 meses antes um preenchimento para o casamento, aí quer colocar um pouco mais em algum outro lugar, não Uhum. tem problema, você pode fazer, entendeu? Ai, que legal. Esse também não. É. Essa é uma boa novidade. Então, É. assim, uma coisa que eu queria te perguntar é com relação a esses procedimentos, assim, Marina, porque existem tantas pessoas oferecendo tantos procedimentos para você falar um pouquinho sobre, assim, quem são os profissionais realmente que estão habilitados, né? Olha, pessoal, tentar evitar aí, assim, Ai, deu uma existe travada. um risco, né, Marina? Então, procurar. Opa, Olha, tá me o ouvindo que eu agora? costumo falar, Voltou? agora eu tô ouvindo, mas a imagem tá um pouco travada. Mas eu acho assim que o profissional, esse procedimento vai ter a complicação. Tá dando para me ouvir? E assim, primeiro que existem leis, Uhum. né, que falam assim, a Sim. sociedade de tal área que proíbe ou permite fazer esse tipo de aplicação. Então, se a sociedade daquele determinado profissional permite fazer um tipo de procedimento, tudo bem. Mas a minha dica é procurar alguém que saiba reverter, entendeu? Para você não, de repente, fazer com uma pessoa um procedimento, aí depois em outro profissional para, entre aspas, arrumar. Então, assim, eu acho que você tem que pesquisar, tem que saber por outras pessoas. Não tô falando faça, por exemplo, só com médicos. Eu acho que tem gente boa e ruim em todas as áreas, sinceramente, eu sempre respondo isso. E eu acho que, primeiro, a pessoa tem que ter habilitação pela sociedade dela, né? Aham. Sociedade dos médicos, de dentista, enfim, tem que ter habilitação permitida por aquela sociedade, né? Ela Uhum. tendo essa habilitação, eu acho que é legal que ela saiba reverter uma complicação, entendeu? Porque não são Sim. procedimentos isentos de Uhum. complicações. Acontecem com pessoas boas, com pessoas bem formadas. Só que eu acho que a pessoa tem que ter a aptidão de falar assim, nossa, deu um probleminha aqui, vem aqui. Vamos reverter isso, entendeu? Sim. Então, quem sabe fazer, médicos bons, geralmente Uhum. tem medo de complicação. Quanto mais você estuda, mais você tem medo. Mas você tem que ter a segurança de que você sabe reverter o que você fez, entendeu? Em Uhum. todas as profissões são assim, né? Eu acho que se você Ah, não sim, tem com a certeza. segurança de fazer determinada coisa, construir um prédio, por exemplo, e reverter um problema que deu numa construção, você não deve ser engenheiro, não sei, não entendo muito, entendeu? Mas Sim, eu acho a sim, mesma coisa na área da saúde. Existem pessoas claro. boas e ruins em todas as áreas. É, eu não acho legal desmerecer assim as áreas, entendeu? Ai, não Sim. faça com Não, tal claro. profissional. Mas Eu é acho que importante existe gente isso, né, boa e ruim Marina? em todas as áreas. É importante. Inclusive, Desculpa. Eu queria dizer que é importante as pessoas saberem que existe, assim, uma habilitação para isso, né? exatamente, uma Então, habilitação. assim, isso, existem pessoas que são habilitadas e pessoas não habilitadas. Independente de que profissional a Sim. pessoa vai procurar, ela tem que saber se esse profissional está habilitado a fazer aquilo. Porque E não só fazer, como reverter uma como reverter? complicação, né?
E aí Exatamente. eu acho que tá tranquilo. Mas tem que procurar sempre saber, né? Saber das pessoas. As pessoas falam, né? As pessoas indicam. Então, sempre procurar um profissional que saiba, ele saiba, assim, tanto fazer quanto te ajudar se tiver algum problema. Porque problema acontece, entendeu? Por mais que Ah, você é? estude a anatomia da face, Sim. existem variações anatômicas, entendeu? Às vezes uma veia da pessoa passa, a veia de 90% passa no lugar, da outra passa em outro. Então acontece com todo mundo. Não adianta falar, ai, com tal profissional não vai acontecer porque ele é habilitado. Não, não existe isso. Mas a pessoa que faz tem que saber assim, não, eu faço e se der um problema eu vou reverter, sendo que ela for. Eu não acho assim, eu não tô aqui pra desmerecer ninguém. Essa é a minha Claro. opinião, entendeu? Eu Sim, acho que quem concordo. fez tem que se E responsabilizar pelo paciente. Ponto. Uhum. Né? Ah, isso é muito bom. É a confiança do que o profissional vai te passar. Olha, vou fazer, existe riscos, mas se caso acontecer algo, eu estou aqui à disposição para. Fique tranquila. Fique tranquilo que a gente vai procurar resolver, independente de quantas vezes tem que voltar aqui, a gente Exato. vai achar a solução, né? Ainda mais quando Com se trata de certeza. noiva, né, Marina? Você sabe. É isso que eu ia falar. Ainda mais quando se trata de noiva. Assim, a minha dica é procure alguém muito confiável, né? É, Que alguém da sua família já fez, que confia. é, Assim, que no boca a boca a pessoa é muito bem falada, né? Porque é noiva, né? Então já tem toda aquela pressão, sim. né? Então, assim, noivinhas que estão nos assistindo, caso o seu casamento já está marcado, vocês viram que dá tempo sim. Se você tem 45 dias de antecedência do seu casamento, que eu acredito que agora todo mundo tá assim, tem Tem. 45 dias, né? Porque foi alterando as datas, remanejando as Foi. datas, né? Então, assim, esse é um tempo muito bom, né, Marina, para esses procedimentos de cuidados pro dia do casamento. Pelo menos Isso. 45 dias antes, faça a sua consulta dermatológica. E ali, né, a sua médica, o seu médico vai te orientar com o prazo, né, e com os procedimentos de cuidado. Mas eu acho que hoje Exato. a gente já teve uma aula, né? Então, assim, Gostou? quem assistiu, que bom. Quem não esteve aqui, Gostei infelizmente, muito de falar aqui. infelizmente, algumas não puderam vir, Marina. Então, essa live vai ficar gravada para que o pessoal tenha esse Certo. conteúdo, né? Que eu acho que, nossa, é muito importante que o pessoal É receba esse importante, conteúdo. são dicas, né? Nossa, é E essencial. assim, quem quiser falar no meu Instagram, perguntar alguma coisa, eu sou super aberta para perguntas. Podem me perguntar, eu gosto mesmo de interação, eu gosto de interagir. E pode me perguntar, quem tiver alguma dúvida em relação ao produto, alguma coisa assim. Estou aberta. Pode falar que viu aqui na live, tranquilo, eu respondo a hora que der. E eu Ai, que gostei bom. muito, adorei, adoro falar sobre essas coisas. Nossa, foi ótimo, né, Marina? Você vê que nós estamos, pessoal, infelizmente, finalizando, porque a gente só tem mais ali uns 6 minutinhos, né? Isso. Agradecer a todos que estiveram aqui, principalmente, né, a doutora Marina, que Ai, obrigada. dedicou nessa 1 hora com a gente. Você sabe que noivinha é bem mais que Imagina. gente. Então, é muito É, importante a gente ter esse conteúdo de qualidade, né? E você nos sim, trouxe com aqui, certeza. com certeza foi muito importante, enriqueceu ainda mais as informações que a gente tem para passar para as noivinhas, né? Olha como isso é importante. Então, Sim. agradecer, né? E te parabenizar pelo seu Obrigada a você, trabalho, Aline, adorei. pela disposição. Também adorei. Pessoal, a Marina até ofereceu, Marina, porque a gente tem muitas perguntas sobre cabelo, unha. Noiva também pensa muito nesses detalhes de cabelo e unha. Então, A minha quem paixão sabe. é unha, né? Ah, Como eu vou nossa. para Toledo, eu não sei se eu vou acabar me especializando em unha mais um ano, né? Porque eu teria que ficar mais um ano longe. Mas a minha É, paixão é unha. Eu amo estudar unha. É demais, assim. E é cabelo eu amo importante, também. Marina, Então, ó. Ó, porque casamento é, significa isso aqui, gente. Significa unhas ó, roídas. unhas. Então, unha acho que Não, é não. um assunto para mais uma live de 1 hora, Para né? mais uma live. Com Não, unha certeza. é assunto para mais uma live, cabelo é assunto para outra live. Para Se outra. as pessoas que assistirem quiserem realmente essas informações, a gente pode fazer tranquilo esse bate-papo, adoro dar dica. Só me chamar, Ai, que bom. Que bom. Quanto tá mais bom? a gente dá, mais a gente recebe, né, Marina? Então, Com certeza. foi muito bom mesmo. Muito obrigada.
Pessoal, Foi um tá prazer, ficando Aline. por Um aqui. beijo. Marina, deixa, só fala o seu Instagram também para quem. Ai, meu Instagram é bem fácil, é Marina Dermato. Ótimo. Sem ponto, sem nada, Marina Dermato. Pode me perguntar lá, fica à E, vontade e se der a gente faz. A live de cabelo sempre faz sucesso porque eu dou umas indicações de shampoo muito valiosas. Então, se ai, quiserem fazer, vai ser muito bem legal. importante, muito importante. Depois eu vou pegar com a Marina, gente, o nome dos produtinhos que ela falou, e daí eu deixo para Isso, vocês. Combinado? deixa escrito certinho. Então tá Beijo, bom. Aline. Marina, Boa obrigada de semana para todo coração. mundo. Igualmente. Beijo, gente. Beijão. Tchau, Até. tchau. Tchau.